A dor dela não tinha som. Era um abismo silencioso. Ela perdeu tudo em uma única noite. Não apenas o pouco que possuía, mas a frágil sensação de segurança que a escuridão já lhe roubara anos antes. Mal sabia ela que o destino cruel e irônico ainda não tinha terminado com sua história. Este é o relato de Elara, a mulher que vivia na penumbra perpétua de um mundo sem cores, e de como o fogo que a consumiu se tornou a fagulha de um recomeço impossível. Elara tinha 30 e poucos anos, mas a vida a havia envelhecido prematuramente, não no rosto, que mantinha uma beleza serena e quase etérea, mas na alma. Cega desde a infância devido a uma febre implacável, ela havia aprendido a ler o mundo com os dedos e com a melodia das coisas. Sua casa, uma pequena moradia de madeira aninhada à beira do bosque, era seu santuário, construído com o suor de seus pais, que já haviam partido. Era ali que ela tecia sua vida simples, vendendo pequenos artesanatos de palha e argila no mercado da cidade. Sua cegueira era, ironicamente, sua maior força. Ela não via as imperfeições, apenas sentia a essência. A casa era o mapa de sua existência. Cada tábua rangente, cada cheiro de terra molhada vindo da janela, cada curva do móvel mais antigo. Ela se movia com a graça de quem dança em um palco conhecido, e a escuridão exterior já não a assustava, pois a trazia em si mesma. A tranquilidade de Elara, no entanto, era uma afronta silenciosa ao caos imposto por outros. Do outro lado da floresta, em uma mansão colossal que mais parecia um palácio de vidro e mármore, vivia um homem. Seu nome era Elias, e ele era a antítese de tudo o que era simples ou verdadeiro. Herdeiro de uma fortuna colossal, Elias era um milionário cruel, acostumado a comprar e destruir o que estivesse em seu caminho. Sua ganância não conhecia limites, e seu olhar, embora perfeitamente capaz de ver o mundo, era mais cego do que a escuridão de Elara. Ele via apenas cifras, poder e a próxima aquisição. Elias havia decidido que o bosque em torno da casinha de Elara era o local perfeito para construir sua nova atração turística de luxo. A casa dela era um estorvo, uma mancha em seu mapa de domínio. Ele tentou comprá-la, enviou seus advogados com ofertas risíveis e depois com ameaças veladas. Elara recusou todas. Para ela, o dinheiro não podia comprar a memória e a alma de um lugar. A casa não era apenas madeira, era a voz de seus pais, o eco de sua infância. A recusa de uma mulher cega, teimosa e solitária foi a maior ofensa que o ego inflado de Elias já havia suportado. Ele não podia aceitar ser contrariado por uma migalha humana. A noite em que tudo se desfez era fria e silenciosa. O vento soprava um murmúrio distante, e Elara dormia em sua rede, embalada pelo som familiar dos grilos. Mas o silêncio foi quebrado por um estalo seco, seguido por um cheiro acre e penetrante, que não era o da terra, mas de algo sujo, perigoso. Elara acordou em pânico. Seus outros sentidos, aguçados pela falta de visão, gritaram o aviso. Fogo! Não era um incêndio acidental. Era rápido, voraz, alimentado por algum tipo de combustível químico, um trabalho sujo e premeditado. Elias havia enviado seus capangas naquela madrugada com a ordem de resolver o problema de forma definitiva. Eles incendiaram a casa e fugiram, deixando para trás um rastro de cinzas e a certeza da impunidade. Elara tateou o chão, o ar quente e irrespirável chicoteando seu rosto. O fogo rugia agora, engolindo a madeira seca que era sua vida. Ela não conseguiu alcançar a porta, bloqueada por uma cortina de chamas. A dor da injustiça a sufocava mais do que a fumaça. Ela gritou, mas sua voz se perdeu no crepitar ensurdecedor. Em um ato desesperado, ela se jogou pela janela do pequeno quarto, caindo na grama úmida, a poucos metros da labareda que já alcançava o céu.
Tossindo e ofegante, ela se arrastou para longe, sentindo o calor atroz em suas costas, a cada centímetro, se afastando do lugar onde seu mundo havia morrido. Quando o dia amanheceu, Elara estava sentada, encolhida, assistindo ao espetáculo macabro das cinzas flutuantes. Sua casa era apenas um esqueleto fumegante, um monte de destroços sem forma. Ela não chorava em lágrimas. Sua dor era mais profunda, um soluço na alma. Ela havia perdido tudo: a casa, os móveis, as fotos de seus pais, o tear de palha. O milionário cruel havia vencido e a injustiça ardia como brasa viva em seu peito. Ela estava desamparada, sozinha, no meio de um campo de cinzas. A cidade ficava a quilômetros de distância, e a vergonha de sua desgraça a impedia de pedir ajuda a vizinhos distantes, que já a viam com a pena condescendente de quem não pode se defender. Você acredita que ainda existe bondade nesse mundo? Conta nos comentários, pois a história de Elara é o teste final para a sua fé. No mesmo bairro, mas vivendo em um mundo completamente diferente, estava um homem simples. Seu nome era Samuel. Samuel era carpinteiro, um homem de mãos calosas e olhos cansados, de quem trabalha sob o sol todos os dias, mas com uma bondade tranquila que irradiava de sua alma. Ele vivia de seu pequeno salário, sustentando sua mãe idosa, e sua maior riqueza era a decência. Ele não conhecia Elara, nem Elias, mas conhecia a injustiça e o sofrimento. Naquela manhã, indo para o trabalho por um atalho no bosque, Samuel sentiu o cheiro de queimado e, seguindo a fumaça, encontrou a cena do desastre. O que o chocou não foi o tamanho da destruição, mas a figura encolhida de Elara, sentada em meio às ruínas. Ele viu o rosto dela, marcado pela fuligem e pela dor silenciosa, e, mais importante, ele viu a bengala branca caída ao lado dela. Naquele momento, ele compreendeu o horror total da situação. O milionário ganancioso havia queimado a casa de uma mulher cega. A injustiça era tão gritante, tão cruel, que o peito de Samuel doeu fisicamente. Ele se aproximou com a delicadeza de quem não quer perturbar um animal ferido. Samuel não perguntou o que havia acontecido. Ele sabia. Ele apenas se ajoelhou e falou com uma voz baixa e calma, a voz de quem oferece um porto seguro. Ele contou a ela quem era e o que fazia. Ele não ofereceu pena. Ofereceu ajuda prática e silenciosa. Eu sou Samuel, Elara. Sou carpinteiro. Eu não vou perguntar, só vou ajudar. A senhora precisa de um lugar para ficar e algo para comer. Minha casa é simples, mas é segura. Elara, que não ouvia uma voz tão genuinamente gentil há anos, estremeceu. Ela recusou, é claro. Sua dignidade ferida a impedia de aceitar a caridade de um estranho. Mas Samuel era persistente, sem ser agressivo. Ele apenas a pegou gentilmente pela mão, colocou a bengala em sua outra mão e a conduziu para longe das cinzas. O ato dele não foi um gesto de caridade, mas de humanidade profunda. Ele não a viu como uma vítima cega, mas como uma pessoa injustiçada que precisava de um alicerce para se reerguer. Ele a levou para sua casa humilde, apresentou-a à sua mãe, Dona Lúcia, uma senhora doce e de poucas palavras, mas de um coração imenso. E por um breve momento, Elara teve um teto e comida, mas sua alma ainda estava em ruínas. Os dias se seguiram, e o que Samuel fez a seguir chocou a todos na pequena comunidade, que já havia aceitado a vitória do milionário Elias como um fato da vida. Samuel não apenas acolheu Elara, ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos, mas não a justiça da vingança, e sim a justiça da redenção. Ele usou suas economias, o dinheiro que estava guardando para consertar o telhado de sua própria casa, e o material que conseguiu juntar com outros carpinteiros e amigos a quem ele contou a história da terrível injustiça, e começou a reconstruir.
Ele pegou seu martelo e suas ferramentas e voltou para o terreno carbonizado e começou a limpar as cinzas e a cortar a madeira nova. Ele trabalhava em sua marcenaria durante o dia e no terreno de Elara, do pôr do sol até tarde da noite, sob a luz de um lampião. Ele não a perguntou se podia, apenas o fez com a determinação silenciosa de quem cumpre uma missão divina. Aos poucos, a comunidade, primeiro cética, depois curiosa, começou a se mobilizar. Os vizinhos trouxeram comida, alguns lençóis e panelas, outros ajudaram a limpar os escombros. A injustiça cometida pelo milionário cruel havia despertado o que havia de melhor no coração das pessoas simples. Mas Elias soube disso. Ele soube que Samuel estava reconstruindo o que ele havia destruído. O ódio dele não era pelo terreno, mas pelo desafio à sua autoridade. Ele enviou capangas novamente para intimidar Samuel. Eles ameaçaram quebrar suas ferramentas, queimar sua marcenaria. Samuel apenas olhou para eles, com a calma inflexível de quem não tem nada a perder além de sua honra. Ele disse que continuaria construindo e que a justiça não se comprava. O ato dele, antes privado, virou uma causa, um ato de resistência contra a ganância. Se essa parte te tocou, inscreva-se e continue sentindo junto com a gente, pois essa é a história da bondade contra o poder. Enquanto a casa era reconstruída, a conexão entre Elara e Samuel florescia em silêncio. Elara se sentia culpada por usar as economias de Samuel, mas ele a convenceu de que o verdadeiro uso do dinheiro era para reerguer a verdade. Ela começou a sentir o toque das mãos calejadas dele, que a ajudavam a se mover na casa de Dona Lúcia. Ela ouvia o som do martelo dele ao longe, o som da reconstrução, e esse som era a melodia mais bonita que ela já havia escutado. Ele não a tratava como cega. Ele descrevia o cheiro da madeira nova, a textura das tábuas, a sensação do vento frio no fim do dia. Ela, por sua vez, ensinou-lhe a sentir o mundo sem a necessidade de ver. Ela o fez tocar as texturas de suas palhas, ele a ensinou a entender o peso do martelo em sua mão. A dor da perda começou a ser substituída pela esperança da criação. Mas o destino tinha outros planos, mais profundos e mais entrelaçados. Quando a casa estava quase pronta, um lar menor, mais simples, mas mais forte e cheio de alma, Samuel teve a ideia que finalizou o milagre. Ele começou a trabalhar em segredo em um presente para Elara. Ele usou a melhor madeira, lixou cada canto até que a superfície estivesse lisa como seda e construiu com amor e dedicação um novo tear de palha. Ele fez as hastes mais grossas, os encaixes mais firmes, pensando nos dedos de Elara. No dia em que a casa foi inaugurada, com uma simples reunião de vizinhos e amigos, Samuel a guiou para dentro. A casa cheirava a madeira e a recomeço. Ela tocou as paredes, a bancada da cozinha, os degraus da entrada. Ela chorou, não de tristeza, mas de uma gratidão que queimava mais forte que o fogo. Então, Samuel a guiou para um canto iluminado e a fez tocar o novo tear. As mãos de Elara tatearam a madeira, a perfeição do encaixe, a firmeza das hastes, e ela compreendeu o amor incondicional que havia sido investido ali. Não era apenas um tear, era a restituição de sua vida, o presente de sua dignidade. Naquele momento, tudo mudou. Não foi o fogo, nem a injustiça que a definiram, mas o ato simples e grandioso de um homem bom. Ela não viu o rosto de Samuel, mas viu sua alma, e era a alma mais luminosa que ela já havia encontrado. O clímax da história não foi violento, foi emocional. A história do milionário que queimou a casa de uma cega e do carpinteiro que a reconstruiu se espalhou como pólvora, indo além da pequena cidade. Os jornais locais pegaram a história. A cobertura era cruelmente honesta, o poder opressor contra a bondade humilde.
O nome de Elias, o milionário cruel, que antes era sinônimo de sucesso, virou sinônimo de depravação. Seus negócios começaram a sofrer. A atração turística que ele queria construir foi embargada. As pessoas se recusavam a negociar com ele. Elias, acostumado a vencer pelo dinheiro, viu seu império ruir sob o peso da opinião pública e da vergonha. A justiça veio não pela lei, mas pela moral. Ele se tornou um pária, isolado em sua mansão de vidro e mármore, o símbolo de uma ganância vazia. Samuel, por sua vez, ganhou mais do que poderia ter imaginado. Sua marcenaria prosperou. Ele era o herói local, o símbolo da decência. Mas sua maior recompensa foi o amor que nasceu no meio das cinzas. Elara e Samuel se casaram alguns meses depois. Uma cerimônia simples no jardim da nova casa, com a presença de todos os que ajudaram a reconstruir a vida deles. Eles se completavam de uma forma que só o destino pode orquestrar. Ela via o mundo com o coração, ele com os olhos. Ele era o alicerce, ela era a poesia. O desfecho de Elara não foi apenas um recomeço, foi a redenção da própria vida. Ela recuperou sua casa, sua dignidade, e ganhou um amor que ela nunca ousou sonhar. Elias, o milionário, perdeu a fortuna, a reputação e a razão. Ele se afogou em seu próprio isolamento, sendo consumido pelo ódio que nutria. A casa de vidro dele se tornou uma prisão. A história de Elara e Samuel é a prova de que o mal pode queimar a madeira, mas jamais a alma de um homem bom. É a certeza de que a maior riqueza não está no que se acumula, mas no que se oferece. Histórias como essa provam que o destino sempre guarda algo bom, mesmo depois da maior tempestade. Se você acredita nisso, inscreva-se agora para receber mais narrativas que aquecem a alma. A casa de Elara e Samuel continua lá, simples e forte, um farol de esperança. Eles têm a vida que merecem, tecida com o fio da decência e do amor. Se você acredita que o bem ainda vence o mal, comenta aí. A esperança nunca morre. A dor de uma noite pode ser profunda, mas a luz que vem da bondade de um simples carpinteiro pode durar para sempre. Eles nos ensinam que não importa o quão escuro o mundo se torne, sempre haverá um Samuel com um martelo na mão, pronto para construir um novo futuro, tijolo por tijolo, tábua por tábua, amor por amor. E essa, meu amigo, é a história da mulher que perdeu tudo para o fogo, mas ganhou o mundo inteiro em um ato de pura e silenciosa decência. Ascendido, para ver como a vida dessa mulher muda para sempre, aproveite para se inscrever e acompanhar as próximas histórias de superação e esperança.